Estamos aqui no programa Mulher Moderna apresentando o quadro Reflorescer. Mais uma vez, estamos aqui com um grande profissional na psicologia, um amigo, irmão, que estamos trabalhando juntos e tenho certeza que você vai gostar muito, dando continuidade ao que nós falamos na semana passada sobre o mês de setembro, Setembro Amarelo. Você já sabe, você já está ouvindo muitas coisas sobre Setembro Amarelo, né? Muitas matérias, tá? Só que nós estamos aqui dentro da psicologia falando sobre esse mês. Então, Moisés, que bom que você está aqui. Obrigado, que bom, muito obrigada por estar aqui, né? Pela sua presença, por podermos trocar nossos conhecimentos, para podermos trazer ao nosso ouvinte que está aqui nos apreciando, trazer o nosso conhecimento e falarmos da prevenção sobre esse mês de Setembro Amarelo, que pode ser que está dentro da sua casa, está no seu ambiente de trabalho, você está se deparando com um grande, mas grande problema que talvez você não saiba como lidar. Falando de prevenção, Moisés, o que você trouxe hoje para nós sobre esse o Setembro Amarelo, que não é só agora, setembro, é o mês todo, é o ano todo, é uma vida toda sobre o que nós temos que falar sobre este assunto, que é o não querer viver mais, não é o morrer, é sim deixar de sofrer, é como se quisesse tirar essa angústia aqui e acabar. Então é isso que nós vamos falar. Então, né, Setembro Amarelo, né? É o mês da prevenção do suicídio e também automutilação. Automutilação está muito presente hoje nos nossos jovens, nas nossas crianças, né? Então é um tema bastante complexo, porque o suicídio, tanto o suicídio como a automutilação, tem um caráter assim é uma coisa que não tem causas. As causas são multifatoriais. Sim. Então pode ser um trauma de infância, e hoje a gente está vivendo que a gente ficou quase 3 anos aí vivendo doença. A gente viveu uma doença, então fez com que o ser humano pensasse cada vez mais em doença. Então, uma doença social, não é? Uma doença social, né, que também foi a pandemia. Sim. Né? E as pessoas começaram a pensar mais em doença, pensar mais em remédio, pensar em mais, nossa, e agora ver o parente, ver o querido ali morrer dessa doença, e ela fala, então, mas será que eu vou morrer? E ela acaba perdendo também a vontade de viver, né? Porque ela fica vivendo esse mundo de tanta informação sobre doença que ela acaba adoecendo. E a famosa que nós falamos hoje, a doença do século, será que é só agora, desse século? De quando é que essa doença nos acompanha? É a depressão. Mas para que haja depressão, antes vem o quê? A ansiedade, aquele anseio, aquela vontade de ter algo, aquela vontade de fazer, aquela vontade de arrumar um companheiro, de ter um amor. Então, nós vamos colocando externamente aquilo e nós vamos desejando e vai ficando aquele vazio, porque aquilo que nós ansiamos e desejamos, ela não entrou, não preencheu. E aí fica o vazio existencial. Você falou uma coisa muito boa. Quando nós falamos da doença social, nós temos o suicídio, não só o suicídio, aquele que é de automutilação. Infelizmente, nós temos o suicídio também indireto, que as pessoas elas abusam tanto de comida, tanto de bebidas, de drogas, de sexo e de esportes radicais. Quem diz que isso também não é aquela loucura, aquela ansiedade de fazer aquilo, também não está... Ela não pensa num suicídio, mas ela quer viver aquela loucura e ela não se depara que aquilo pode trazer a um acidente, a
acidente fatal, não é? Exatamente. E me fez lembrar uma vez que uma colega nossa da psicologia, ela presenciou o primeiro suicídio de um paciente, né? E como foi duro para ela lidar com isso, porque você está lá, se atende todos os dias e a gente quer que o nosso paciente viva, né? E de repente ela assumiu aquela culpa por conta de achar que ela era responsável. Aí ela veio conversar comigo e eu pude falar para ela, olha, essa pessoa, esse paciente seu se suicidou, ele só antecipou a morte, né? Mas nós, como você falou, a gente se mata cada dia um pouquinho. A gente come açúcar, a gente come farinha, a gente come chocolate, a gente toma Coca-Cola, desculpa, toma refrigerante, né? E isso são vai coisas que vai nos uma... matando aos poucos. E quando você fala isso, a medicação. Então, a pessoa vai tomando, ela toma um comprimido para dor de cabeça, depois ela toma um comprimido para dor de estômago, e ela toma, então, isso, ela vai desencadeando também vários comprimidos. E às vezes, até nas vitaminas, nos polivitamínicos, então toma uma vitamina disso, toma uma vitamina daquilo. Hoje temos uma variedade tão grande de suplementos, e mal você sabe que aquilo está fazendo mal aqui interno, porque fora nós nos vemos, nós nos enfeitamos, né? E nós cuidamos da nossa pele. Agora, nós estamos cuidando do nosso interno, do nosso rim, do nosso fígado, do nosso baço. Então isso também, tudo que é demais, radical, também vai nos prejudicando. Quantas pessoas que vêm a ter problemas de rim, de fígado, por conta de muita coisa ingerida, importada para dentro. Sim. Vem também o emocional, que já não está bom, que já vai importando coisas, assuntos de outros, o externo, vai colocando tudo aqui. Pessoas, uma coisa que é muito importante nós falarmos também, pessoas vazias, não é vazias, mas elas falta uma coisa dentro dela. Elas querem ajudar muito o outro. Sim. Fazem para o outro. Ajuda, todo mundo ajuda. Quem pedir ajuda, ela ajuda. Pediu lá, alguém lá de fora veio e ela tem um prazer de falar que ela está ajudando todo mundo. Não, eu ajudo todo mundo. Só que quanto mais ela se dá, mais ela se espalha. Cadê ela aqui dentro? Cadê? Quando ela procura por ela não acha. Porque ela ajudou tanto, ela fez tanto para o outro. E quando ela pede ajuda, quando ela precisa de uma palavra, o que acontece, Moisés? As pessoas se afastam, né? E porque a gente também entende que aquela pessoa é uma super pessoa, ela não tem problemas, né? Sim. Que a pessoa ajuda tanto que parece que ela não tem ajuda. E uma coisa importante que você falou, que não é de hoje, tá? O suicídio, existem culturas que praticam suicídio. No Japão mesmo, eles têm os rituais de suicídio, né? E que também não é tão atual isso. Na época de Freud, ele já estudava o suicídio, o Jung já... E tem um teórico que chamava Viktor Frankl. Oh, sim. Que ele... Diferente do Freud e do Jung, que ficaram soltos, ele ficou dentro de um campo de concentração. Aí o que acontecia nesse campo de concentração? Ele era um médico e ele começou a tratar das pessoas dentro do próprio campo de concentração. Pessoas que não sabia se no próximo dia elas estariam vivas, porque no campo de concentração era assim, às vezes você ia tomar banho, em vez de sair água, saía gás e matava todo mundo. Né? Então, ele começou a perceber que o índice de suicídio, para a pessoa não morrer antes, da forma trágica, no gás ou de alguma outra forma fuzilada, ela se matava antes. E aí ele começou a tratar pacientes. E aí os pacientes chegavam até ele e falavam assim, eu não espero mais nada dessa vida. Então, e é o pensamento que o suicida tem, né? Não espero mais nada dessa vida, queria dormir hoje e não acordar mais. São sinais, esses são sintomas que as pessoas apresentam. E é importante dizer, quando a pessoa, o indivíduo, ele está falando essas coisas, eu queria morrer mesmo, eu queria dormir e não acordar mais,
Isso é um pedido de ajuda. Tá? Muito bem, Moisés. Ele está pedindo ajuda. E então, o que o Viktor Frankl começou a perceber? Então as pessoas vinham com essa fala, com esse discurso, e aí ele pegou e inverteu. Né? Ele falou assim, você não espera mais nada dessa vida, né? Aí a pessoa, não espero mais nada, eu queria morrer mesmo. E a vida? O que a vida espera de você? Muito bem. E aí as pessoas começaram a pensar diferentemente. Então, puxa, eu tô aqui nesse campo, mas eu tenho a minha esposa que ficou lá do outro lado e eu tenho que cuidar dela. Meu pai deixou um patrimônio para mim, eu tenho que cuidar dele. Ficou um filho meu lá livre, eu tenho que voltar e cuidar dele. Então as pessoas começaram a buscar estímulos para poder continuar vivo, né? Então, toda doença, ela começa assim, dentro de uma linha mais comportamental, é o pensamento, sim. Depois vem a crença que ela cria e depois vem a ação, né? Então a gente tem que tentar trabalhar dentro da nossa área para quebrar essas crenças, destruir essas crenças, né? De uma forma que o paciente tenha estímulos, porque a gente fala muito em motivação. Motivação é uma coisa interna, a motivação não está fora, não tá, mas os estímulos estão tanto fora quanto dentro. Então a gente tem que buscar estimular o nosso paciente a viver. Né? Quando um paciente chega com um pensamento suicida dentro do meu consultório, eu falo para ele, não, a melhor escolha é a vida. Viver é muito mais importante do que morrer. Né? Então é dessa forma que eu tento trabalhar. Olha, Moisés, você trouxe uma história muito boa. Vamos refletir sobre isso. E quando você fala o estímulo, o estimular o outro, estimular a si próprio, isso quer dizer tornar hábito, mudanças. E mudança dói. Quando nós pensamos em termos que mudar, você tem que mudar, vem o outro e fala, você tem que mudar, olha o que você está fazendo. Aquilo vem de uma forma tão impactante que a pessoa ela fica até com medo. Aí ela pensa, como? Ela não acha a solução, sabe por quê? Porque a mudança dói, de saber que você tem que mudar. E aí a pessoa não quer, porque ela está habituada naquilo que ela veio trazendo, naquela angústia, naquela depressão, o depreciar-se, eu não vou conseguir mesmo, nada dá certo para mim, é como ninguém gosta de mim. Olha, todos os amigos, olha como ele tem amigo e eu não tenho. Todo mundo, um sentimento muito forte que tem é o da rejeição. É como, olha lá, todos eles saem, eles se convidam, ó, e não me convidam. É um sentimento de rejeição. Então nós temos que tomar cuidado, isso, com aquela pessoa que está do seu lado, que está te acompanhando. Uma colega de trabalho, quando ela começa, hoje eu estou triste, parece que nada dá certo para mim. É um sinalzinho, né? Então, olha como nós temos que ficar atento a tudo isso. Principalmente no comportamento de mudança. Mudar, tornar hábitos saudáveis. E devagarinho, cada dia um pouquinho, nós vamos nos tornando esse hábito melhor, não é? Sim. Então, e assim a gente tem que estimular. Nós somos agentes de mudança. Nós somos, como profissional, nós temos que provocar no outro a mudança. Né? Ontem mesmo eu estava atendendo um paciente que na sessão passada ele disse que a gente percebe que o problema é o trabalho. O trabalho está estressando, o trabalho ele não está mais satisfeito com aquele trabalho, né? E aí eu peguei na sessão e falei assim, manda um currículo para mim. E ele mandou um currículo para mim. Olha, né? Mandou um currículo para mim e eu falei assim, você tem que pensar mais positivo, você tem que pensar que você é formado, tem capacidade de trabalhar. E aí eu acho que ele ficou pensando nisso e ontem ele chegou na sessão e ele falou assim, nossa, eu fui chamado para fazer uma entrevista e eu acho que já tá tudo certo, fiz a entrevista, passei da primeira para a segunda fase e acredito que eu estou já empregado nessa nova empresa, né? Então foi um estímulo que eu joguei.
Eu não cheguei, mas eu tenho amigas que tem consultoria, tudo para mandar os currículos, mas eu nem cheguei a mandar. Mas só a atitude que ele teve de lançar isso no universo, e eu pude falar para ele, olha, você lançou uma coisa para o universo e não segurou. Porque a gente tem o costume de lançar as coisas para o universo, mas segurar. Puxar para trás. Puxar para trás e aí não acontece. E ele ainda falou assim, olha, eu estou preparado também para uma negativa. Eu falei, pode ser que você chegou até esse processo, mas talvez a empresa não te pegue. Mas ele está preparado para isso. Então isso que é gratificante para a gente, que a gente conseguiu estimular e fazer com que ele pensasse nessas mudanças, que é tão difícil de fazer. Sim. Porque a família não consegue, os amigos não conseguem fazer essas mudanças, né? E é a gente que tem que tentar trabalhar isso, porque é nosso papel enquanto psicólogo. Ai, que bom. Fico muito feliz que essa conclusão que você trouxe agora, enquanto psicólogos, que é o nosso, nós estudamos, nós nos dedicamos para isso, para atender, para trazer essa nova realidade para você. Mudança de pensamentos, porque tudo começa aqui. O que eu penso, é isso que nós temos que entender. Quais são os seus pensamentos para que você possa promover a mudança? E quando você falou, Moisés, a família, ela estando ali nesse sistema familiar, a importância dessa conjugalidade, de um todo junto. Porque às vezes a família não faz aquele papel. É porque, já ouviu aquele ditado, santo de casa não faz milagres? Porque a pessoa não acredita no que a mãe está falando, no que o pai está falando, no que o irmão está trazendo. E a família fica ali um pouco disfuncional naquele comportamento. E como cada um tem o seu problema, cada um tem que resolver, vai deixando, só entra, oi, tá tudo bem, e passa desapercebido. Aquela pessoa está precisando de ajuda. Aquela pessoa está dando sinais de que ela não está feliz, que ela está com pensamentos disfuncionais. Ela está num comportamento que não era aquele comportamento. Ela já não sorri mais como ela sorria. Ela já não tem aquela coisa gostosa que sai dela. Ela está mais, é como se ela estivesse mais nela, internada nela. Então, muito importante o que o Moisés trouxe para nós hoje. Prestarmos atenção, porque o suicídio não é só a pessoa ir e acabar com a vida naquele momento. São os sinais que vai trazendo, são esses comportamentos, através da alimentação, através dos esportes radicais, através da medicação. Então, tudo isso é um sinal. Isso não quer dizer que agora não vamos ficar... Não, vamos observar. Quando nós observamos o outro, nós aprendemos também a nos observar. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para colaborar com o outro? Porque o familiar é aquele primeiro que está ali. E neste mês de Setembro Amarelo, é o familiar, é o sistema familiar que tem que estar prestando atenção. O sistema do trabalho. Quantas pessoas hoje que estão infelizes no seu trabalho? É porque é problema de chefe, é problema de colega. Então também tem isso. A pessoa também vai trazendo esse outro de fora, trazendo ali para dentro. Mais uma vez, observar o seu colega que está ao seu lado. Observar o seu chefe, porque o seu chefe também tem tantos problemas, não mais que você, né? Mas ele tem problemas. Às vezes ele está nervoso, às vezes ele deu uma bronca, mas é porque ele também, ali ele deixou uma bagagem lá na casa dele, no familiar dele, que está impossível dele trabalhar, né? Aquele superintendente da sua empresa, ele também tem muitos outros problemas. Então, quando nós vamos olhando o outro, né, um pouco além dele, nós vamos passando a entender o outro. Assim como o Franklin fez, ele passou a observar o outro, o comportamento do outro, e ele fez a mudança. Ele proporcionou aquela mudança. É isso que nós estamos aqui, não é, Moisés? Isso mesmo, e a prevenção, é como a Sueli falou, ela começa em casa. Então,
Se você vê aquele familiar, ou até mesmo seu colega de trabalho, que comece com um discurso parecido com esse que eu exemplifiquei aqui, de que eu quero dormir, não quero acordar mais, de que eu não sirvo mais para nada mesmo, então fique atento. E os nossos jovens e os nossos adolescentes, se tiver muito calor, às vezes se você vê ele vestido de moletom, você vê ele vestido todo coberto, cobrida, né? Procure ver se ele não está se cortando, se ele não está se mutilando, porque a automutilação, ela tem até um nome, é automutilação não suicida. Isso. Então, só que ela pode vir a se agravar e pode se tornar um suicídio, né? Porque o que o jovem faz? Ele se corta, porque ele não consegue jogar a culpa no outro. Então, às vezes ele tem um problema com a mãe, para não jogar a culpa na mãe, ele pega e se corta, ele se automutila para descontar a raiva nele mesmo, para não tentar prejudicar ele. É um mecanismo de defesa isso, né? Então preste bastante atenção nesses discursos que são pensamentos suicidas, né? É bom a gente saber diferenciar o suicídio do pensamento suicida. Isso. Né? Porque até o depressivo, às vezes tem pessoas que não estão com depressão, mas ela tem pensamentos depressivos. Então a gente tem que saber lidar com isso. Mas no primeiro sinal aí dessas conversas, desses discursos, esses discursos não quer dizer que a pessoa quer se matar, esses discursos justamente quer dizer que ela está pedindo ajuda. Porque o suicida, quando quer, ele vai e faz. Ele vai e se mata, não tem quem segure, mas sim, enquanto ele está falando que vai fazer, tem uns que falam, vou me matar, mas é só para chamar atenção, porque ele quer atenção e ele quer ajuda. Tá? Ele quer amor, ele quer ser notado, ele quer ser visto, mas principalmente ele quer amor, ele quer afeto. É uma falta de afeto tão grande que ele sente que ele está pedindo, me abrace, me beije, fique comigo. Fique um pouquinho com essa pessoa que você gosta tanto. Abrace mais, como diz, fale menos, reclame menos, mude o seu amor, fale sobre você e dê amor. Transcenda amor àquela pessoa. E você também precisa de ajuda. Por isso que estamos aqui, como psicólogos, para poder estar te acolhendo, te ajudando e te trazendo um novo ressignificado de vida. Moisés, infelizmente, chegamos no nosso tempo. Agradeço demais você estar aqui. Tenho certeza que tudo que você nos trouxe é de grande conhecimento, de grande valia a todo aquele que está nos assistindo. Muito obrigado mesmo. Então deixe o seu telefone. Você está aqui conosco na Clínica Reflorescer. Para atendimentos online eu tenho o WhatsApp, que é o 011, né? 952396594. E tem também lá o meu Instagram, se você quiser seguir, @moisesluz.psi. E o Instagram dele é maravilhoso, gente, vocês vão gostar muito, tá? Bom, chegamos ao final de um quadro Reflorescer. Obrigado por você estar aí para nos acompanhar. E mais uma vez, reflorescer. Reflorescer é daqui, aqui, quando sai aqui. Como diz a música, é preciso chuva para florir. Então, para você florir, é necessário vir daqui de dentro. Então, refloresça. E te aguardo aqui na próxima semana para mais um programa que tenho certeza que vai te ajudar muito. Até lá!